Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar continuidade com o tema tradução, mas tratando de modo especial da fase do alongamento. Se você não assistiu os vídeos sobre a iniciação da tradução, sugiro que faça isso antes de prosseguir. Uma vez que observamos os complexos de iniciação 70S e 80S formados, de procarioto e eucarioto respectivamente, precisamos compreender como os elementos da fase de alongamento atuam. De um modo geral, para cada aminoácido adicionado, 3 eventos acontecem: ligação do aminoácido tRNA, formação da ligação peptídica e translocação. No caso do primeiro evento, que é a ligação do aminoácido tRNA ao sítio A, é básico dizer que o pareamento correto entre códon e anticódon favorece a ligação peptídica mais tarde. Um aminoácido tRNA vai chegar ao sítio A do ribossomo sempre conduzido pelo fator EF2-GTP, uma GTPase. Além de conduzir o aminoácido tRNA ao ribossomo, o EF2-GTP encobre o aminoácido na extremidade 3' do RNA transportador e não permite que uma ligação peptídica aconteça em sua presença, o que garante a acurácia e fidelidade do processo, como veremos mais adiante. O posicionamento de EF2-GTP se dá sobre o centro de ligação do fator. Como já observamos anteriormente, e ainda veremos à frente, o centro de ligação do fator é responsável por estimular a atividade GTPásica de qualquer GTPase que ocupar esta posição. Logo, o EF2-GTP, nesta região da subunidade maior do ribossomo, sofre hidrólise a EF2-GDP mais fosfato inorgânico. Nessa condição, ele deixa o RNA transportador associado ao sítio A e sai do ribossomo. Para que este primeiro evento se dê de forma satisfatória, o que é fundamental para a continuidade da tradução, o pareamento correto códon-anticódon precisa ser garantido. Neste sentido, 3 mecanismos propiciam um pareamento correto. O primeiro deles é a interação por pontes de hidrogênio entre 2 adeninas do RNA ribossômico 16S e a cavidade menor do par anticódon-códon. Veja que além dos pareamentos dos 3 nucleotídeos do códon com os 3 nucleotídeos do anticódon, 2 pareamentos extras inespecíficos com as adeninas do RNA ribossômico 16S fortalecem as interações quando o par está correto. No caso de pareamento incorreto, isto não é favorecido. E o conjunto aminoácido tRNA-F-TU-GTP é deslocado do ribossomo. O segundo mecanismo garantidor do pareamento correto se refere ao contato entre EF2-GTP e o centro de ligação do fator. No caso de um pareamento correto, o contato do EF2-GTP com este centro induz a hidrólise da GTPase e sua liberação na forma de EF2-GDP do ribossomo, ficando o RNA transportador posicionado no sítio A. No caso de um pareamento incorreto, é notável que o EF2-GTP não contacta o centro de ligação do fator, logo não é hidrolisado. Nessas condições, o aminoácido tRNA não permanece no sítio E é liberado do ribossomo ainda ligado ao EF2-GTP. O terceiro mecanismo observado é o da acomodação. Todo RNA transportador dá um giro no ribossomo após a hidrólise do GTP. O ponto-chave é que somente pareamentos corretos suportam este giro, incorretos se desligam. Bom, a partir destes 3 mecanismos, a ligação fidedigna do anticódon do RNA transportador com o códon do RNA mensageiro é garantida. Uma vez que este primeiro evento do alongamento encontra-se descrito, vamos adiante. O segundo evento do alongamento consiste da formação da ligação peptídica, catalisada pela peptidiltransferase da subunidade maior do ribossomo. O ribossomo é uma ribosima.
É possível perceber que o RNA circunda o centro da peptidiltransferase na subunidade maior, nessa imagem em cinza. Em verde e vermelho, extremidades 3' dos RNAs transportadores adjacentes, nos sítios A e P, encontram-se em destaque. No sítio A, encontra-se o aminoácido tRNA, no sítio P, o peptidil tRNA. Um pareamento de bases entre o RNA ribossômico 23S e a extremidade CCA do RNA transportador posiciona o grupo alfa-amino do aminoácido tRNA do sítio A para o ataque nucleofílico sobre o peptidil tRNA no sítio P. Como a simples aproximação não é suficiente para a ocorrência da ligação peptídica, nucleotídeos do sítio peptidiltransferase do RNA ribossômico 23S aceitam um hidrogênio do grupo alfa-amino, tornando este nitrogênio mais eletronegativo, logo mais propício para realizar o ataque nucleofílico. O terceiro evento do alongamento é o da translocação, movimento do complexo que conduz o RNA mensageiro 3 nucleotídeos adiante, liberando espaço no sítio A para a chegada do próximo aminoácido tRNA. A formação da ligação peptídica, acompanhada da ação do fator de alongamento EFG, promovem a translocação dos RNAs transportadores, logo reposicionando o RNA mensageiro sobre o ribossomo. Após a formação da ligação peptídica, a extremidade 3' do RNA transportador do sítio P passa a ocupar o sítio E, enquanto que a extremidade 3' do RNA transportador do sítio A passa a ocupar o sítio P. Veja que as bases destes RNAs transportadores persistem nos sítios P e A, respectivamente, o que chamamos de estado híbrido, no qual um mesmo RNA transportador ocupa em parte 2 sítios do ribossomo. Pois bem, neste estado híbrido, um espaço físico surge na região do sítio A, localizada na subunidade maior do ribossomo. Um fator de alongamento, EFG-GTP, tem estrutura e conformação adequadas para ocupar este espaço. Quando assim o faz, EFG-GTP contacta o centro de ligação do fator, onde sua atividade GTPase é induzida. Como sabemos, seu GTP é hidrolisado a GDP e uma mudança conformacional faz com que o EFG alcance o sítio de decodificação do sítio A. Esta ocupação desloca o RNA transportador do sítio A para o sítio P, o que leva o RNA mensageiro 3 nucleotídeos à frente. Após a translocação, EFG-GDP perde sua afinidade com o ribossomo e se dissocia deste. Já o RNA transportador, que estava anteriormente no sítio P, também é movido por um efeito dominó. Após estas movimentações, o peptidil tRNA continua associado com o RNA mensageiro, enquanto que o RNA transportador descarregado de aminoácidos fica livre de qualquer interação com o complexo de tradução e é liberado através do sítio E. Em síntese, estes 3 eventos do alongamento da tradução, que são ligação do aminoácido tRNA, ligação peptídica e translocação, liberam o sítio A do ribossomo para o recebimento do próximo RNA transportador com base no códon do RNA mensageiro. Agora me deixe contar o que acontece com os fatores EF2-GDP e EFG-GDP. Ambos precisam ser reciclados para retornarem ao processo da tradução. No caso do EFG-GDP, o roteiro é bem simples. Uma vez liberado, o GDP possui baixa afinidade com o EFG e o deixa. EFG, desprovido de GDP, tem alta afinidade para com o GTP e com ele se associa, reciclando assim o EFG-GTP. No caso do EF2-GDP, o sistema tem mais um elemento, o fator EFTS.
ele tem o potencial de se associar ao EFTU-GDP, removendo dele o GDP. EFTU ligado a EFTS é associado pelo GTP, o que desloca o EFTS, reciclando assim EFTU-GTP. Agora, EFTU-GTP está preparado para se associar a um aminoácido tRNA e levá-lo ao sítio A do ribossomo em uma nova rodada de alongamento da tradução. Bom, vários ciclos de alongamento serão realizados, até o momento em que um dos 3 códons de parada da tradução se posicionar no sítio A do ribossomo. Quando isso acontecer, a tradução passará à sua fase de terminação, o que é assunto para os nossos próximos vídeos. Até lá!